Olá, meu nome é Henrique e eu faço parte da Moura Rocha, uma empresa especializada na proteção do maior patrimônio das empresas, que é a propriedade intelectual. Em vídeos anteriores, nós tivemos a oportunidade de conversar sobre a proteção da propriedade intelectual por patente, que são as características técnicas de um produto ou processo de fabricação. Mas pode ser que você não tenha identificado neste vídeo as características do seu produto. Daí, muito provavelmente, o seu produto seja objeto de proteção por desenho industrial. E é disso que nós vamos falar agora. O desenho industrial, ele é a forma ornamental plástica, as linhas e cores, ou seja, o design de um determinado produto em suas características externas. Portanto, é aquele design, aquele arrojo de linhas e características que são perceptíveis por quem vê. A diferença entre o design, portanto, o produto objeto de desenho industrial e a patente é que, enquanto na patente se protegem as características técnicas funcionais, no desenho industrial estamos falando de design, das características que são passíveis de serem olhadas. É importante distinguir o seguinte: se o seu produto, o seu objeto, tem características meramente artísticas, nós não estamos falando, portanto, de desenho industrial. E estamos falando de uma obra protegida por direito autoral. Isso porque o produto objeto do desenho industrial, ele tem que ser passível de produção em escala. Ele tem que ter características novas e originais, tal qual o que nós falamos lá na patente. Ela não pode estar verificada no estado da técnica, ou seja, estar passível de ser entendida como comum por um especialista no assunto. Preenchido esses requisitos, estamos diante de um objeto possível de proteção por desenho industrial. E o primeiro passo para se proteger esse desenho industrial é fazer a busca de anterioridade junto ao INPI. O INPI é o órgão responsável pela proteção dos desenhos industriais, assim como das patentes. Assim, antes mesmo de qualquer pedido de registro de desenho industrial, é aconselhável que você faça a análise das anterioridades para verificar se não existem outros produtos com as mesmas características ornamentais que o seu produto. Se você verificar que essas características não estão nas anterioridades que você encontrou, você pode dar o próximo passo. E o próximo passo é o depósito do seu pedido de registro de desenho industrial. Para isso, você precisa emitir a guia própria, a GRU, dentro do site do INPI, relacionado ao depósito do seu pedido de registro de desenho industrial. Você deve ainda preencher o formulário, que é o requerimento do pedido de registro de desenho industrial. E este formulário deve estar acompanhado de alguns documentos, dentre eles o relatório descritivo deste objeto, desenhos relacionados a esse objeto, desenhos e fotografias, e você deve mencionar ao INPI qual o campo de aplicação deste seu produto com essas linhas, características originais e inovadoras. Por quê? Porque este produto deve estar vinculado a um segmento de negócio, tá? Para que seja factível de proteção. Verificada todas essas condições e efetivado o depósito, via de regra, o INPI, analisando o preenchimento dos requisitos formais, concederá de plano o seu registro de desenho industrial, outorgando um direito de exploração exclusivo por um prazo inicial de 10 anos, que poderá ser prorrogado pelo titular por outras 3 ocasiões de 5 anos cada. Isso significa dizer que, se você tiver a sua concessão e fazer as prorrogações posteriores, você terá uma vigência do seu registro de desenho industrial e, portanto, a exploração econômica exclusiva por um prazo total de 25 anos.
É importante dizer, entretanto, que o desenho industrial ele é revestido de certa fragilidade em algumas situações. Na medida em que o desenho industrial é automaticamente concedido, uma vez preenchidos os requisitos formais, a questão de mérito, a análise efetiva se esse registro, se este produto é novo e original, fica para tratamento posterior. Isso significa dizer que, mesmo durante a vigência do registro de desenho industrial, o titular pode requerer ao INPI o exame de mérito e somente assim o INPI fará a análise se aquele teu produto, aquele teu pedido de registro de desenho industrial preencherá os requisitos de novidade e de originalidade. Ocorre que, se mesmo tendo concedido este registro, o INPI entender no exame de mérito que estes requisitos, originalidade e novidade, não estão protegidos, ele instaura de ofício um processo administrativo de nulidade, que vai resultar, portanto, na nulidade do seu registro de desenho industrial. Um outro ponto importante a ser observado pelas empresas que possuem registros de desenho industrial, que não foram submetidos a esse exame de mérito pelo INPI, é o fato dele utilizar-se desse registro contra terceiros. Como eu disse anteriormente, existe uma fragilidade desses registros que não possuem este parecer de mérito do INPI. E se você utilizar desses registros contra terceiros para impedir que terceiros produzam produtos com características semelhantes ao seu, sem esta análise de mérito, uma vez que, em matéria de defesa, esses terceiros podem alegar o não preenchimento desses requisitos, você está diante de um potencial prejuízo. Portanto, é importante proteger o patrimônio da sua empresa por desenho industrial. Mas verifique estrategicamente se também não é importante requerer o exame de mérito para que você tenha mais efetividade na proteção deste patrimônio. Se você quiser saber mais sobre como proteger o patrimônio intelectual da sua empresa, assistam os outros vídeos do nosso canal. Até lá!